Olá, bem-vindos a mais um Conversa na Novas. Eu sou o Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor da Novos Capital. Hoje a gente vai falar sobre mais um tema do momento atual, o fake news, um debate nos jornais constante. E a gente trouxe aqui uma especialista no assunto. Então, a Celina Bottino, ela é especialista aí, toda na parte de direitos humanos e tecnologia, vai falar um pouco com a gente sobre esse tema aí atual. Então, Celina, obrigado aí pela presença. Queria já passar a bola para você falar um pouquinho do seu currículo, se apresenta, depois a gente entra aqui no debate. Claro. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou diretora de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. É um instituto de pesquisa que a gente trabalha com todos esses temas envolvendo tecnologia e sociedade. Como não podia deixar de ser, o tema das fake news está bem no coração ali do nosso trabalho. E além disso, eu fui formada em Direito pela PUC, tenho mestrado em Direitos Humanos na Universidade de Harvard, sou afiliada ao Centro de Internet e Tecnologia também lá da Universidade de Harvard. Então, a gente está acompanhando bem de perto essas discussões, tanto no Brasil quanto lá fora. Esse é um tema que tem tido muito debate, né? Não só aqui no Brasil, mas como no mundo. Eu queria começar, primeiro a gente falando um pouquinho, explicando aqui para os nossos clientes, né, o que é fake news, né? Qual é a definição de fake news, né? Então, boa pergunta, vamos lá. Eu já vou começar a responder tentando desconstruir a sua própria pergunta, porque o termo fake news, né, e todos os especialistas no assunto já chegaram a um consenso que não é um termo que não deveria ser usado, na verdade, porque, né, é uma forma. Quando você fala notícia, você pressupõe uma coisa, um fato, uma verdade, né? Quando você bota falso no meio, já descaracteriza aquele atributo da notícia. Então, se usa mais o termo desinformação. E aí, especialistas vão além, até vale citar o pessoal da First Draft, quem tiver interesse, a gente tem muito material produzido sobre isso, que eles categorizam os tipos de desinformação, né? Que, no fundo, existem formas diferentes de você mudar um conteúdo, né? Você manipular para um devido fim, que seja ele produzir um dano ou obter até vantagens econômicas. Então, é nesse universo que a gente está falando sobre essa, vamos dizer, desordem informacional que com as redes sociais é potencializado, né? E, enfim, então, eu acho que primeiro, é importante, é claro que esse termo é um termo complexo, que nem os especialistas têm uma definição clara em relação a isso, mas, como eu falei, existem formas de você ver conteúdos de desinformação, como, por exemplo, notícias fabricadas. Então, no caso lá da eleição do Trump, teve uma famosa que foi dito que o Papa estava endossando o Trump. Isso é totalmente mentiroso, mas tem outras que são, né, que são fabricadas de formas sutis. Então, às vezes, você bota um conteúdo, só que com a chamada de um site de notícia com credibilidade, só que, na verdade, é mentira. Então, assim, tem nuances, né? Mas, no final das contas, o foco ali é que as pessoas estão desvirtuando alguma informação com o objetivo de causar um dano, né, ou obter alguma outra vantagem. E o Senado, né, tem discutido um projeto de lei, né, sobre né, vou falar fake news porque pode falar, não, eu tô dizendo... estão discutindo fake news, né? Sim, O título é fake news, né? Claro. Sobre fake news para votar aqui no Brasil, né? Então, você que está acompanhando de perto, fala um pouquinho para a gente o que eles estão discutindo. Não, eu tive só que fazer esse disclaimer, né? Porque vindo da academia e pesquisa, a gente tenta, pelo menos, conceituar os termos certinhos, mas, claro, na linguagem popular é fake news que é. Mas, enfim, então, é importante dizer que esse projeto de lei que foi apresentado, até saiu de votação ontem no Senado, o texto em si foi apresentado na noite da véspera da votação, ou seja, um movimento super apressado, sem devido debate com a sociedade civil, empresas envolvidas, enfim, né, com todos os setores que deveriam estar sendo parte de uma discussão para resolver um problema que é multissetorial. E o texto tem muitos problemas,
vou só elencar alguns aqui. Por exemplo, ele cria como se fosse o crachá do usuário da internet. Você só vai poder usar a internet se você apresentar um documento de identidade com foto, RG, CPF. Então, assim, burocratiza muito o acesso, né? É mais fácil você comprar um celular, você usar sua rede social ou mandar suas mensagens. Outro problema, ele cria uma possibilidade de policiais terem acesso a dados sobre os usuários sem uma devida ordem judicial. Coloca no colo dos provedores, né, de aplicação às redes sociais, por exemplo, a obrigação de identificar os conteúdos que são tidos como falsos e removê-los. Então, e na verdade compartilha isso com o judiciário. Então, o judiciário seria ali chamado para ser também o dono da verdade, quando na verdade não é, né, uma função do judiciário dizer o que uma coisa é verdadeira ou não. Ele tem que dizer o que é legal ou ilegal. Então, tem uma série de problemas e que, no final das contas, que ia resultar numa atitude das empresas de remover uma opção de conteúdo, porque existe também a previsão de penas altíssimas para descumprimento de, por exemplo, remoção de contas inautênticas. Tem um problema grave ali da definição que seria conta inautêntica, contas automatizadas, os conhecidos como robôs. Enfim, tem uma porção de problemas ali técnicos que impactariam muito, né, o funcionamento até da própria plataforma. E ia gerar um incentivo para a plataforma, então, remover uma opção de conteúdo para evitar que fosse ser penalizada. E aí quem acaba saindo perdendo também com tudo isso são as pessoas, porque né, ferindo ali diretamente o direito à liberdade de expressão de todo mundo, que hoje em dia, né, a internet é o lugar primordial onde a gente fala, conversa e se informa. Então, esse projeto, por muita pressão da, né, sociedade civil também, conseguiu mais uma semana aí para ser adiado, para ser conversado. Então, está tendo realmente uma movimentação para rever esse texto. E aí eu aproveito para dizer qual, né, não sei se vai me perguntar, mas qual seria qual a solução. Então, isso é um tema que tem sido discutido lá fora, como eu falei, mas é relativamente novo, vamos dizer assim, embora as fake news existem desde sempre, mas no âmbito, né, de redes sociais, tem o quê? Nos últimos 8 anos, por aí, e que não tem tido tanto tempo assim, para chegar a uma massa crítica ou de discussão em relação ao que de fato funciona. Mas já tem caminhos que estão sendo apontados, como, por exemplo, né, falando em inglês aqui, o termo follow the money, porque isso tudo tem a ver com o funcionamento da economia da internet, que é muito baseado nos cliques e receitas de publicidade. Então, quanto mais né, conteúdo sensacionalista, ele normalmente vai atrair mais cliques, daí mais views, e daí mais recursos para uma determinada página, e uma coisa vai alimentando a outra. Então, a União Europeia tem um guia de boas práticas que foi adotado, inclusive, né, assinado pelas grandes plataformas de redes sociais, que elas se comprometem com algumas medidas. Uma delas é ter mais transparência em relação à política de propaganda, a deixar claro qual conteúdo é patrocinado ou não, e remover, eventualmente, conteúdos de sites que foram tidos, né, por checadores organizados, de que determinado site só publica notícias que não são verdadeiras. Então, assim, tem algumas medidas ali de boas práticas que indicam esse caminho de você tentar atingir a raiz do problema, que é esse financiamento, porque o ponto todo é a gente chegar nas pessoas que fazem isso de forma, né, profissional e com o intuito realmente de trabalhar que as pessoas, né, possam ter uma decisão informada sobre determinado assunto. Então, claro que a gente não está falando aqui também, vale dizer, sobre paródias e, enfim, brincadeiras e coisas do tipo, mas a gente tem que tentar fazer com que a lei atinja essa rede de financiamento que está fazendo que né, todo esse arcabouço aí de pessoas que são envolvidas nessa dinâmica de disseminação de notícias falsas seja atingida. E aí a gente vê um pouco isso sendo feito no processo do STF, que, embora possa ter, né, discussões em relação à natureza do processo, como ele foi, né, criado,
mas as medidas que estão sendo adotadas têm sido mais ou menos nesse caminho, né? As investigações de tentar atingir, identificar quem são de fato as pessoas que financiam determinados tipos de conteúdo que a gente tem visto por aí. Esse é o ponto principal, né? Não é questão de você fazer, sei lá, um meme, né, falar mal de uma pessoa e repassar isso, né? Mas é assim você identificar se está sendo criado, né, com muito dinheiro, uma estrutura para você bombardear, né, fake news sobre algum assunto, né? Eu não escuto problemas vindo da Europa, né? Então, não sei, você falou um pouquinho do sistema deles lá, mas parece que funciona bem. Eu não sei se nos Estados Unidos o Trump faz muito barulho, né? Ele acabou de editar uma medida provisória, né, para tentar regulamentar lá as plataformas, né? O Twitter começou a botar um aviso nas falas dele quando acha que é um tipo de fake news. Então, eu queria que você tentasse fazer um link, né, tipo Europa, Estados Unidos e o Brasil. Como é que está o Brasil no relativo aí com o mundo? É um ótimo ponto. Falando da Europa rapidinho, acho que vale citar o exemplo da Alemanha, que criou uma lei em 2018 que não é rotulada como fake news propriamente dita, mas é uma lei contra o discurso de ódio e que, na verdade, coloca uma obrigação e sanções muito duras em redes sociais. Então, faz com que as redes sociais criasse um corpo de checadores ali para ver se enfim, né, de pessoas para avaliar se aquele conteúdo é ou não tido como discurso de ódio, e aqueles conteúdos são removidos mediante ou não o pagamento de uma multa gravíssima. E tem dado muito problema, porque não dá para você conseguir equipar as empresas com o número de pessoas ou a forma de você chegar no ponto final que vai ser, no fundo, moderação de conteúdo. Que é aí que eu acho que é o problema que o Trump coloca, que ele está reclamando que as plataformas estão, de certa forma, moderando o que ele tem falado, ou seja, ou removendo ou colocando um anúncio ali, isso aqui é tido como né, não é verdade, e tudo mais. E no Brasil, então o que ele está pedindo com essa ordem aí executiva que ele lançou é que as plataformas possam ser responsabilizadas pelos atos que elas mesmas estão fazendo. E no Brasil, o problema não é esse, o problema contrário, estão reclamando que as plataformas não estão tomando atitude com os conteúdos que estão, né, sendo disseminados por elas. E aí acho que é importante dizer que no Brasil o regime de responsabilidade que a gente tem no Marco Civil da Internet, que é lá no artigo 19, diz que a plataforma só vai ser responsabilizada civilmente se ela não remover um conteúdo que foi publicado por terceiro mediante uma ordem judicial. Então, na verdade, para a plataforma ser obrigada judicialmente, enfim, né, a remover um conteúdo, tem que ter uma ordem judicial mandando que aquele determinado conteúdo seja tirado do ar. Só que ela tem ela pode agir livremente para tirar os conteúdos que estão de desacordo com os termos de uso e os seus standards de comunidade, que é o termo, por exemplo, o Facebook usa. E, inclusive, é interessante que já tem caso, inclusive, do próprio Carlos Bolsonaro conseguiu reportar um comentário que o Facebook tinha retirado dele, porque achou que foi indevido e ganhou judicialmente. Então, assim, aqui você pode ir contra alguma decisão da plataforma que tomou deliberadamente em relação a alguma remoção de conteúdo, e você pode acioná-los na justiça, e isso tem acontecido. Então, a situação dos Estados Unidos é um pouco diferente da daqui, né? E a demanda é o oposto. Ele quer que eles se metam menos, e aqui o pessoal quer que eles se metam mais para evitar disseminações de determinados, né, conteúdos que têm circulado por aí. Voltando rapidamente aqui ao PL que está circulando, o que você acha que é viável passar? A gente é o tema do momento atual, o Congresso quer dar uma resposta para a sociedade. O que, na sua experiência, é viável todos os pontos que você já linkou aqui, que são difíceis, o que seria viável para a gente passar um mínimo de um projeto nessas próximas semanas?
Ótima questão, porque é exatamente o ponto que a gente tem trabalhado, para fazer com que seja um projeto sucinto, tirando o projeto original, além de todos os problemas que eu comentei, elenca uma série de obrigações para a plataforma de transparência. Tem que haver algumas medidas, sim, de transparência, mas não na medida que estavam sendo propostas, que no final das contas pode até fazer com que algumas plataformas deixem de operar no Brasil, na prática, por inviabilizar até o próprio negócio. Então, a proposta tem que ser focada justamente aonde, pela experiência lá fora, tem mostrado que é mais eficaz, que é como a gente atinge a raiz desse problema. Então, uma ideia aqui é transformar essa rede de pessoas que trabalham para financiar esse tipo de conteúdo em organização criminosa, que daí você passa a ter um rol ali de ferramentas investigativas, né? Até inclusive delações premiadas, tudo mais, para você tentar chegar lá na raiz do problema. Isso tendo sempre o princípio ali promovendo, né, ali a liberdade de expressão nas plataformas e não se metendo em questão de remoção de conteúdo especificamente. Você pode, no limite, se você tira um financiamento, né, impulsionamento de determinados tipos de informação, ele não vai ter esse efeito danoso porque ele vai ficar restrito à pessoa que criou. Então, assim, a gente não está nem se metendo na criatividade, ou seja, na liberdade de expressão de a pessoa que quer criar uma informação X. O problema é se essa informação X, que tem um potencial danoso grande, ter esse poder de ser viralizado, entendeu? Então, um projeto tem que ser sucinto, tentando atingir a raiz do problema, que é tratar essa rede como uma organização até criminosa, e dar diretrizes ali de boas práticas, né, que as plataformas podem adotar em relação a essas medidas de propaganda e anúncios e ter mais transparência em relação a isso. Olhando para o ponto aqui que interessa mais o nosso dia a dia aqui do mercado, né? A gente está tendo, né, toda essa questão do ministro Alexandre de Moraes, né, conduzindo o processo no STF, né, para investigar quem está bombardeando o STF com fake news. E existe também um movimento dentro do TSE, né, para investigar se teve fake news durante as eleições. Inclusive, isso no limite, né, pode caçar a chapa, né, do Bolsonaro com o Mourão, né. Eu queria saber se pudesse falar um pouquinho sobre isso, mas mais na linha de a gente não tem uma lei ainda aprovada, né? Poderia retroagir, né, se por acaso essas investigações encontrassem, né, que teve realmente uma estrutura de fake news, e isso fez com que mudasse, né, ou o resultado das eleições, ou está diretamente afetando aí o STF, né? Isso seria daqui para frente, ou poderia influenciar no processo do TSE também? O que você acha? Bom, realmente uma questão meio complicada, porque né, assim, lei não retroage, né, a princípio é norma geral, mas a gente tem visto até pelo próprio processo do STF que eles já estão conseguindo fazer investigações independente de uma lei, né? Porque ali no fundo o que estão investigando são crimes contra a honra, crimes, né, de difamação. Então, dependendo da natureza do que está sendo investigado até também pelo TSE, dá para, né, acho que dá para chegar né, condutas que já são tipificadas, que poderiam estar dentro e serem incluídas dentro de parte de uma rede maior, que além de calúnias e difamações promovam desinformação, vai ser uma coisa, enfim, bem interessante de observar sobre o aspecto jurídico, mas a gente sabe que isso é uma situação bem politizada, né, o que gera tanta incerteza assim para vocês, que eu imagino que é um grande né, objetivo de preocupação. Imagina para a gente está aqui no meio de 2020, correndo o risco de caçarem a chapa, né? Então gera muita incerteza aqui no mercado, né? No Mas acompanhando assim acho
não sei se iria tão longe, não, mas o Brasil sempre nos surpreende, né? Então, a cada sexta-feira temos uma novidade bombástica. Bom, a gente já esgotou aqui nosso tempo. Queria agradecer a Celina aí para a sua presença e para a aula que você deu aqui, né, mostrando tudo que tem sido feito aí no mundo, né, e comparando com o Brasil. Boa sorte aí no seu trabalho junto ao Congresso também. Espero que você consiga orientá-los, né, para vir com um projeto de lei que seja factível, que melhore aqui o nosso sistema. Então, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que estão assistindo, e até o próximo Conversa na Novos. Obrigada a vocês e estamos à disposição aí para tentar esclarecer um pouco mais esse tema que é tão intrigante e complexo. Obrigado. Tchau, tchau.